Fui eu, a culpa é minha. Agora está um pouco alto até. Bom dia, irmãos. É uma alegria mais uma vez estar aqui ministrando a palavra. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. E a gente está chegando na nossa última pregação sobre o livro de Efésios e sobre o tema que a gente veio desde maio discutindo, que é o tema Quem sou, aonde estou. E a gente, antes de ler esse texto e ir um pouco mais a fundo, eu gostaria que agora você pensasse numa cena que eu vou descrever e que você ficasse com ela na sua memória à medida que a gente for vendo esse sermão. Paulo, ele já era um homem muito provavelmente de idade, com o seu corpo marcado por naufrágios, por apedrejamento, por açoites, já havia passado por diversas prisões escuras pelo caminho, e no momento dessa carta, ele está preso dentro de uma casa em Roma. Do lado dele estava um soldado romano, em que ele ficava acorrentado 24 horas por dia. E é nesse cenário que Paulo ele vai escrever para a gente, hoje, sobre como vencer uma guerra espiritual. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele olha para esse soldado na sua frente e ele faz uma analogia com cada uma das peças que ele tem e coloca isso numa armadura de fé. E na medida em que ele for detalhando essa armadura, a gente vai perceber que a gente sempre esteve em guerra. Uma guerra que a gente não vê simplesmente com os nossos olhos, mas que é tão real quanto qualquer outra batalha travada por espadas ou por qualquer outro tipo de arma. E quando eu fui preparar esse sermão, meu irmão, eu tive a pergunta na minha cabeça, por que Paulo, logo após ele falar sobre família, sobre pais e filhos, sobre o contexto de trabalho, por que logo após ele vai falar sobre batalha, sobre armadura? Porque é justamente nesses lugares, na sua casa, no seu casamento, na relação com os seus filhos, no trabalho, aqui na igreja, que nós travamos as maiores batalhas das nossas vidas. Isso fica evidente justamente pela maneira que Paulo inicia o versículo 10, quando ele diz, quanto ao mais, ou em algumas versões vai falar finalmente. Não é simplesmente Paulo encerrando a carta, mas é ele dizendo, tudo que eu ensinei para vocês até agora, tudo que já passou, tudo que eu já escrevi, a identidade em Cristo, a unidade da igreja, a sua conduta na sua casa e no seu trabalho, tudo isso só se sustenta se compreendemos que existe por detrás disso uma batalha espiritual. E é exatamente por causa disso que esse texto final de Efésios, ele é tão urgente para nós. Porque quando a gente fala sobre guerra espiritual, a gente tende a geralmente cair em dois extremos. O primeiro extremo é que a gente desvaloriza completamente o assunto, como se fosse algo místico, alguma ideia fantasiosa, ou até mesmo distante da nossa vida. E a outra é demonizar tudo. Até uma simples dor de cabeça a gente fala que é de Satanás, é ele que enviou. E Paulo deixa claro que a nossa posição nessa batalha não é simplesmente ganharmos ela no final. É lutar a partir da vitória que Cristo já conquistou naquela cruz. Então nessa manhã eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 6 de Efésios, a partir dos versículos 10 ao 24. A linguagem que a gente vai ler é NAA. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo telão. E a palavra de Deus diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda esperança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como eu estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado, fiel e ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que vocês conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração nessa manhã, Deus. Que não seja eu a falar, mas que seja o Seu Espírito, Senhor, falando do nosso coração, convertendo, Senhor, as nossas práticas que não agradam a Ti, Pai. Então, fala conosco nessa manhã, Deus, e que nós possamos sair com o coração, Senhor, diferente de como nós chegamos aqui. É isso que eu te peço. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, Paulo, ele começa dizendo no versículo 10, de onde vem a nossa força para enfrentarmos essas batalhas. Quando a gente ouve falar de guerra espiritual, como eu já falei, a gente já vem com alguns preconceitos sobre esse tema. A nossa tendência é sempre pensar no inimigo, nas ciladas, nas batalhas, nas tentações e nos ataques que o inimigo produz em nós, numa guerra espiritual. Mas Paulo, ele não começa por aí. Ele começa pelo Senhor. Ele diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como a gente já falou, quanto ao mais, e finalmente, depois de tudo o que eu falei, depois de tudo que vocês já ouviram e leram a respeito dessa carta, agora sejam fortalecidos no Senhor. O que Paulo quer dizer aqui é que a vida cristã, ela não pode ser vivida nas nossas próprias forças. A identidade que a gente recebe em Cristo, como nós já vimos, ela não se sustenta pela nossa capacidade. A unidade da igreja, ela não se preserva apenas com boa vontade. O casamento, ele não reflete a Cristo apenas com o esforço de duas pessoas. Pais e filhos não refletem a Cristo dentro de casa simplesmente porque eles resolveram ser e fazer melhor essa relação. E o trabalho, ele não se torna um serviço ao Senhor apenas porque você é disciplinado. Tudo isso exige uma força, mas uma força que não nasce de nós. Quando a gente lê, sejam fortalecidos, a ideia não é seja forte. Paulo não está dizendo frases aqui de coach de que crie força dentro de você, ou aguente firme, seja mais determinado na sua vida. É uma força que a gente recebe de Deus. É uma força que vem de fora para dentro, não vem de nós. E é por isso que ele diz, logo em seguida, no Senhor e na força do seu poder. E o tipo de poder que Paulo está falando aqui é o mesmo que ele já mencionou ali no capítulo 1. É o mesmo poder que Paulo falou sobre Cristo ser ressuscitado, que ele foi levantado dentre os mortos, e que isso o colocou acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Então a força com que o crente resiste à batalha espiritual, ela não é uma energia interior. Ela não é um pensamento positivo que você acorda pela manhã e se automotiva. Muito menos é uma personalidade forte de alguém que batalha muito. É o poder de ressurreição. A mesma força que levantou Jesus da morte é a força que nos sustenta no dia mau. Isso deveria nos fazer refletir como nós temos vivido. Porque a gente está sempre tentando vencer as batalhas com as nossas próprias forças. A gente tenta vencer o pecado apenas pela vergonha que nós sentimos depois que nós caímos.
A gente não quer passar pela vergonha de novo. Então a gente tenta vencer isso pelas nossas próprias forças. A gente tenta resistir à tentação apenas fazendo promessas que dependem somente da nossa força de vontade. Aquela ideia de que eu vou deixar de fazer isso, então, e nunca mais eu vou voltar a fazer, mas porque eu consigo. A gente tenta lidar com a ansiedade, controlando cada detalhe da nossa vida. E aí a gente não consegue mais ouvir Deus falando conosco diariamente. A gente se frustra e tenta combater o desânimo para tentar dar, porque a gente não consegue dar conta de tudo. A gente vai ocupando a nossa agenda por completo para correr da presença de Deus. E aí a gente tenta vencer a nossa frieza espiritual pela culpa do que nós deixamos de fazer. Quando a gente deita na nossa cama, e aí a gente se lembra de que a gente passou o dia inteiro longe de Deus, como se Ele não fosse ninguém na nossa vida. E meu irmão, cuidado com essa ideia de, eu não consigo encontrar força para buscar a Deus no meu dia, eu não consigo pegar a Bíblia, eu não consigo parar um tempo e orar. De fato, você não tem força em você para fazer isso. Essa força, ela vem do Senhor. A resposta bíblica para a sua fraqueza não é que você tenha que permanecer caído e nessa posição. É você responder diante disso, olhando para Cristo, olhando para Deus, e entendendo que você depende dos braços dele, que você depende de uma força que não vem de você, que você depende de Cristo. E não espere simplesmente depois dessa palavra você acordar amanhã e achar que vai vir uma força sobrenatural sobre você e que você vai, nossa, eu vou aqui abrir a Bíblia agora, tal, não sei o quê. Pode acontecer, mas não espere isso. Simplesmente levante da sua cama, ore a Deus pedindo que Ele te ajude, dia após dia, que você busque a Ele com todo o seu coração. Então, irmãos, se a força, ela vier de nós, em algum momento a gente vai cair. E não vai demorar muito. Mas se a força ela vem do Senhor, então é isso que nos mantém de pé. E mesmo se você cair de novo, é Ele quem te levanta. Só depois da gente compreender isso, que essa força não vem de nós, é que Paulo, no versículo 11, diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repare que Paulo fala, a força é do Senhor, o poder é do Senhor e a armadura é de Deus. E isso nos livra de um erro muito comum na vida cristã, que é o orgulho espiritual. É a gente achar que nós ficamos de pé justamente porque nós somos fortes, ou porque você é uma pessoa mais madura, porque você já está na igreja muitos anos. Não, meu irmão. Você só está de pé somente pela graça de Deus. E meu irmão, não subestime as ciladas do diabo. A palavra que Paulo usa aqui no versículo 11, ciladas, e eu não vou falar a palavra no original, mas ela literalmente significa métodos. O diabo, ele não improvisa. Ele não simplesmente acordou e, eu acho que hoje eu vou fazer isso. Não. Ele tem uma estratégia, ele tem os seus próprios esquemas, ele estuda você, ele conhece as suas fraquezas, ele trabalha de forma calculada e paciente para te fazer cair. E isso eu não falo para te assustar, mas é que para que você leve a sério que existe uma batalha espiritual acontecendo todos os dias. Crisóstomo, um dos primeiros grandes pregadores da igreja, dizia algo muito interessante sobre isso. O diabo nunca propõe o pecado nas suas verdadeiras cores. Ele disfarça. Ele vai te dizer claramente, destrói o teu casamento, ou se afasta de Deus. Ou ele vai sussurrar coisas mais sutis, como você merece mais, você merece ser feliz. Ninguém repara se você faltar só um domingo. Essa mentirinha não faz mal a ninguém, nem mesmo a você. O inimigo ele vai trabalhando nisso, meu irmão. Ele vai trabalhando no engano. Ele vai trabalhando nas mentiras que nós vamos falando. Ele vai trabalhando com a distorção, com pequenas concessões que nós vamos dando na nossa vida, com pensamentos que parecem inicialmente inofensivos, mas que vão nos afastando cada vez mais de Deus. E meus irmãos, de fato,
nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque Paulo ele não está dizendo para você também ficar obcecado e vendo demônio em tudo quanto é lugar, não é isso, ou atribuindo, como eu falei, dores de cabeça, discussões familiares ou qualquer outra coisa que aconteça na sua vida. Como se isso estivesse, como se nós estivéssemos permanentemente num filme de terror espiritual. Como a gente vê nesses filmes aí. Eu não vejo, mas se alguém vê, já saiba que não é essa a ideia. Mas o que Paulo pede para nós é que nós tenhamos discernimento em todas as situações. Ele quer que você reconheça que de fato existe um inimigo, mas que você mantenha os seus pés aqui, no agora, na sua vida, no dia após dia, no seu trabalho, na sua família, resistindo com firmeza e fidelidade em todas essas áreas que eu falei, com uma obediência simples e diária a Deus. E ainda há algo profundamente encorajador nesses versículos aqui, que facilmente a gente pode deixar de passar, porque Paulo diz que essa luta acontece nas regiões celestiais. E se os irmãos se lembram, quando nós pregamos lá em Efésios 2, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso significa que nós não lutamos para conquistar um território que não é nosso. Nós lutamos a partir de uma posição que já nos pertence, garantida pela vitória de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Colossenses 2,15 nos diz que Cristo, na cruz, despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente, triunfando sobre eles. A batalha decisiva das nossas vidas, ela já foi vencida. E ela foi vencida por Cristo lá na cruz. Meus irmãos, isso tem que ser claro na nossa vida, na nossa mente, quando nós enfrentamos a tentação, o desânimo e esse pecado que tanto nos assedia dia após dia, porque nós não lutamos mais com medo, agora nós lutamos confiantes, porque a nossa força vem de Cristo e Cristo já venceu. Então, quando nós caímos numa tentação, quando nós sentimos que uma discussão em casa ou uma frustração no trabalho nos consome por dentro, você tem que se lembrar de que existe uma batalha espiritual acontecendo e com discernimento, entender que muitas dessas situações é o inimigo trabalhando no nosso dia e querendo transformar essas situações muitas vezes em divisão, em amargura no nosso coração, orgulho, isolamento e até mesmo a nossa queda. Por isso, sempre tenha na sua mente essa pergunta: como é que eu posso permanecer firme em Cristo hoje? Porque a gente não pode ser ingênuo e achar que é só a gente pedir isso para Deus, essa força, e a gente nunca mais vai ser tentado, e a gente nunca mais vai cair. E é justamente por isso que Paulo vai descrever nos versículos seguintes sobre como resistir nessas situações. Acompanha comigo no versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Quando Paulo fala no versículo 13, peguem toda a armadura, ele quer mostrar que vestir essa armadura é vestir o próprio Cristo. E é importante a gente entender isso, porque senão a gente corre o risco de ler esse texto e acreditar que existe um conjunto de 7 regras ou de técnicas espirituais que a gente aplica na nossa vida e então a gente consegue ser inabalável. E não funciona assim. Cada peça que nós vamos ler aqui, elas apontam para Cristo e para o seu Evangelho. Então não é uma lista de deveres morais que a gente simplesmente cumpre pelos nossos próprios esforços. É Cristo, dia após dia, nos revestindo com o seu poder. E a gente não pode deixar passar
essa primeira palavra que Paulo fala no versículo 13, peguem. E isso é imperativo. Para nós que somos alcançados por essa graça, não é uma escolha. Porque a gente só passa a resistir o dia mau, e todos nós vamos ter dias maus e temos dias maus. A gente só consegue passar disso se a gente se revestir de toda essa armadura que Paulo fala aqui. Paulo não fala para a gente escolher uma dessas armaduras, justamente porque o objetivo final da batalha é a gente poder dizer, depois de ter vencido tudo, permaneci inabalável. Essa parte final, justamente esse bloco, depois de ter vencido, no original traz a ideia de depois de ter feito todas as coisas, depois de ter se esgotado todas as possibilidades. Ou seja, quando você orou, quando você buscou a outros irmãos, quando você leu a palavra, quando você deixou de fazer algo que você não deveria fazer, e mesmo assim a batalha continuou. Paulo está falando aqui que você vai continuar de pé, porque você esgotou todas as possibilidades. Entenda que aqui Paulo não promete que essa armadura vai te tirar desse combate. Mas ele deixa claro que fazendo tudo isso, você ainda vai permanecer inabalável. E a partir do capítulo 14, Paulo ele começa a descrever essa armadura. E eu pedi para a Bianca colocar algumas imagens, para você perceber que de fato Paulo tinha os olhos naquela cena do início. No versículo 14, Paulo fala, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Primeiro, é a terceira vez que Paulo fala nesse bloco de versículos, fiquem firmes. Mas agora ele vai dizer para nós, como é que nós ficamos firmes em meio a essas batalhas. A primeira coisa que Paulo fala é cingindo-se com a verdade. Em algumas versões vai dizer com o cinto, ou com o cinturão da verdade. E no exército romano, o cinturão é a peça que sustentava toda a armadura que ele ia colocar ali. Sem essa peça, a túnica que ele tinha, que ele vestia no corpo, atrapalhava os seus movimentos no meio da batalha. Então essa peça era imprescindível para um soldado. E a verdade é exatamente isso na nossa vida espiritual. A verdade é o que sustenta a nossa base. Quando nós vivemos com integridade e cremos na verdade de Deus revelada nas Escrituras, nós temos uma base firme. Mas sem isso, sem essa verdade, nós ficamos vulneráveis às meias-verdades. Nós ficamos vulneráveis às mentiras confortáveis que nós preferimos acreditar ao longo da nossa vida. Crisóstomo, como eu já citei antes, dizia que sem esse cinto, a alma rasteja pela terra, emaranhada nos seus próprios raciocínios distorcidos. E isso é tão real, porque hoje nós vemos cada vez mais pessoas que se afastam da fé, não porque elas encontraram argumentos irrefutáveis para elas se afastarem, mas porque um dia elas deixaram de ser revestidas por essa verdade que está na palavra, e então elas começaram a acreditar naquilo que era mais confortável para elas. A segunda coisa que Paulo fala é vestindo a couraça da justiça. E a couraça era uma das partes mais importantes da armadura do soldado romano, porque ela protegia exatamente as partes mais vitais do corpo, que eram o coração e o pulmão. E na vida cristã, é a justiça de Cristo que é dada gratuitamente a nós pela fé, e não é algo que nós produzimos dentro de nós. Simplesmente nós recebemos essa justiça. Então, quando o inimigo nos acusa dizendo, você não vale nada, ou olha para o que você fez, como é que você pode dizer que você é cristão assim? Meus irmãos, é essa justiça de Cristo que Paulo fala aqui, e não os nossos próprios méritos, que nos protege desse tipo de acusação. Essa couraça, ela é tão firme que ninguém atravessa ela. Nem mesmo o próprio diabo consegue atravessar isso, porque a acusação, ela bate na justiça de Cristo e não nas nossas fragilidades.
Mas isso não é desculpa para que a gente possa pecar ou viver a vida de qualquer forma. É a partir dessa justiça que nós podemos viver uma vida reta na prática, coerente com quem nós já somos em Cristo Jesus. No versículo 15, Paulo fala: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E o soldado romano, ele usava sandálias com cravos de ferro. Isso porque essas sandálias, elas davam elas davam muita estabilidade em qualquer tipo de terreno, até mesmo em lamas ou terrenos irregulares. E a nossa vida, ela funciona exatamente dessa forma, porque se estamos preparados para viver e para anunciar o evangelho, isso nos dá uma estabilidade que nenhuma outra coisa consegue nos dar. A gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe no que nós cremos, e isso permite que a gente avance dia após dia com firmeza, mesmo a gente estando em terreno difícil, mesmo quando a vida nos empurra para certas situações incertas que vivemos. E isso é tão verdade porque quando nós estamos preparados para pregar o evangelho, a nossa vida condiz com aquilo que nós falamos. E no versículo 16, Paulo fala, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo diz, sempre. Ou seja, o soldado, ele não usava o escudo apenas em momentos críticos, era sempre. O escudo não ficava guardado em outro lugar, e aí no meio da batalha ele corria para lá para buscar, para usar no momento que ele achasse que fosse oportuno. Ele estava sempre na mão dele, o tempo todo. E esse escudo que Paulo descreve não é um escudo pequeno. É o escudo, o grande escudo retangular legionário romano. Ele era alto o suficiente para cobrir basicamente o corpo inteiro do soldado, feito de várias camadas de madeira, revestido com couro por fora para parar as chamas que ia receber. Também tinha uma parte metálica no centro onde ele conseguia desviar dos ataques que vinham de frente. Era robusto, era pesado, era construído para suportar altos impactos. E tem dois aspectos que a gente consegue perceber nisso que Paulo fala da fé. O primeiro é que os soldados, quando eles encostavam uns aos outros, eles formavam uma parede de proteção. Nenhum dardo passava por aquela parede. Ou seja, isso mostra que a nossa fé, ela não é vivida isoladamente. Ela se vive em comunhão com outros irmãos. A sua fé, ela protege também ao seu irmão, e a fé do seu irmão também protege a sua vida. E o segundo aspecto que a gente consegue perceber é que o escudo, ele era capaz de apagar completamente um dardo flamejante que vinha do inimigo. Isso quer dizer que Paulo não fala de qualquer tipo de fé. Ele fala de uma fé firme. Uma fé que está firmada na palavra de Deus, que tem estrutura e que resiste até o fim para não ceder. Porque à medida que os dardos chegam na nossa vida, que as dúvidas surgem ao longo do tempo, que as tentações aparecem e as acusações que aparecem quando nós estamos mais cansados na nossa vida e fragilizados, a fé, ela não pode ser somente um sentimento vago. A fé tem que ser uma confiança concreta nas promessas de Deus, que apaga esses ataques antes mesmo deles chegarem dentro do nosso coração. E no versículo 17, Paulo vai falar das últimas duas peças da armadura que são necessárias. Ele diz, usem também o capacete da salvação. E o soldado, obviamente, ele usava o capacete na cabeça. Mas não era simplesmente só por uma proteção física. O capacete, ele mantinha o soldado protegido do caos da batalha. Se alguma coisa, porventura, batesse na cabeça dele, isso não o derrubava. O capacete conseguia fazer com que, mesmo após esses embates, ele conseguisse pensar.
ele conseguisse tomar decisões e não entrar em pânico no momento da batalha. Sem o capacete, um simples golpe, uma simples batida, acabava com tudo. Essa era uma das peças também mais importantes da armadura, porque perder a cabeça no meio da batalha significava praticamente perder todo o combate. Então o capacete da salvação que Paulo fala aqui protege a nossa mente e o nosso pensamento todos os dias. E meus irmãos, quantas batalhas elas se travam primeiro na nossa mente, antes de irem para o nosso coração. O desespero no meio das situações, a dúvida sobre se Deus realmente se importa com você, o medo do futuro, das coisas que vão acontecer lá na frente, o pensamento constante de que nós já fomos longe demais para recebermos o perdão de Cristo nas nossas vidas. Tudo isso é combatido pela certeza firme da nossa salvação, garantida em Cristo Jesus. O inimigo, meu irmão, ele sabe que se ele conseguir atingir a sua mente, se ele conseguir fazer você duvidar de quem você é em Cristo e duvidar a quem você pertence, isso vai fazer com que você ceda e em algum momento caia. Por isso, o capacete ele vem antes da espada, porque você precisa ter a cabeça protegida antes de entrar em combate. E por último, Paulo fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E naquele tempo, o soldado, ele tinha uma espada que se chamava machaira. Não era uma espada que a gente está acostumado a ver nos filmes da época romana, grande, enorme, pesada. Era uma espada curta. Uma espada pequena de aproximadamente 50 centímetros. Era uma espada para ser usada no combate corpo a corpo. Precisa, rápida, usada para acertar as partes vulneráveis da armadura do inimigo. E ela exigia que os movimentos do soldado fossem friamente calculados no lugar certo e na hora certa do combate. A única peça que Paulo fala sobre ataque é a espada. Todas as outras são peças de defesa. Porque a nossa postura como filhos de Deus é de resistência, de permanecer de pé no território que já está conquistado por Cristo Jesus. Então não ceda às tentações do diabo, meu irmão. Ainda assim, quando é preciso que nós avancemos nesse terreno, quando é preciso responder a essa tentação, a única arma ofensiva que nós temos é o que Paulo diz aqui, é a palavra de Deus. E se a gente olhar para o exemplo de Cristo, quando ele foi tentado no deserto, o próprio diabo tenta Jesus com a palavra. Só que o problema é que o diabo usou a palavra de maneira distorcida para enganar e fora de contexto. E Jesus responde ao diabo com a palavra, no seu contexto correto. Essa palavra aqui, que Paulo fala no texto, também no original, não é as escrituras no geral. É uma palavra específica, trazida à memória e aplicada no momento da tentação. A espada certa, para o ataque certo, na hora certa. Por isso que é tão importante que a gente tenha tempo na palavra de Deus. Que a gente possa decorar versículos, para que no momento dessas batalhas, para que no momento da tentação e do dia mau, a gente possa ter isso na ponta da nossa língua, como uma espada pronta para atacar o inimigo em combate. E meus irmãos, Paulo fala sobre oração logo depois de apresentar a armadura, e isso não é por acaso. A oração, ela não é uma outra peça que faz parte da armadura, mas ela aparece como um ambiente em que toda a armadura é usada. É como o ar que o soldado respira durante a batalha. Reparem na forma com que Paulo fala no versículo 18 e como ele está construído. Ele diz assim: orem em
todo o tempo no Espírito, com todo o tipo de oração e súplica. E para isto vigiam com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, ela não é um recurso para você usar só nos momentos de emergência, nos momentos críticos, quando as coisas falham. Um soldado, ele pode ter a melhor armadura do mundo, mas se ele deixa de respirar, no momento da batalha, ele morre. E a oração é a nossa respiração espiritual. Se nós deixamos de respirar, se nós deixamos de orar, a gente não consegue permanecer em pé para lutar as batalhas que aparecem na nossa vida. Paulo não deixa espaço para a gente cair no erro de pensar que a oração é algo que a gente só faz de vez em quando. Quando a gente se lembra, ou no momento da comida. Ele é tão claro que ele escreve palavras de totalidade, ele fala todo o tempo, todo tipo de oração, toda perseverança, todos os santos. Porque a oração não é uma prática ocasional da vida do crente. A oração é um modo de vida de quem sabe que a batalha não pode ser vencida pelas suas próprias forças. E ainda há um detalhe que Paulo fala aqui, que ele faz uma distinção entre oração e súplica. A oração é o termo mais geral, que é a nossa devocional, é a comunhão com Deus, é a maneira com que nós nos expomos dia após dia em oração. E a súplica é o pedido em concreto, insistente, feito de uma necessidade específica. Ambas desses dois, a oração e a súplica, elas devem acontecer no Espírito, e não como algo mecânico, simplesmente com repetições, mas sim como algo que é sustentado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, e que habita em nós. Como diz lá em Romanos 8, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim como a fé, ela não se vive isoladamente, Paulo fala aqui que a oração também não é individual. Paulo pede oração por todos os santos. E isto mostra que a guerra espiritual, isso tudo que nós vimos antes, nós não vivemos sozinhos. Nós nos revestimos, de fato, com a armadura, pessoalmente, porque essa é a nossa tarefa, mas nós lutamos como um único exército frente às batalhas que aparecem nas nossas vidas. Por isso, a oração do cristão jamais termina nele mesmo. Ela alcança todos os soldados, todos os irmãos que estão lutando ao seu lado. Imagina se na guerra os soldados eles avançassem sem nenhum tipo de formação, sem nenhuma organização na linha de frente de batalha, cada um fizesse o que queria. Certamente, eles seriam derrotados. Mas nós somos um exército, somos chamados para lutarmos juntos, a interceder uns pelos outros, a nos sustentar mutuamente pela oração. Então, quando um irmão está passando por uma tentação ou por uma provação, a nossa oração não é um gesto simpático ou opcional para ajudar o nosso irmão. É fazer parte da batalha que o corpo de Cristo está sofrendo. Uma igreja onde ninguém ora pelos outros é como aqueles soldados que avançam sem organização, viram presa fácil para o inimigo, por mais bem armados que cada um esteja. Não é à toa que nos versículos seguintes, Paulo pede oração por ele mesmo. Ele fala, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. É incrível como Paulo é um exemplo a ser seguido, meus irmãos. Depois dele descrever com tanta inteligência e fazer analogia da armadura do soldado para a nossa vida cristã, ele não termina simplesmente com um apelo triunfalista e cheio de força em si mesmo, que você tem poder dentro de você. Ele simplesmente pede oração por ele mesmo.
Paulo era um homem que dominava as Escrituras, que compreendia perfeitamente o que era uma batalha espiritual, e não só isso, ele sabia o que ele deveria fazer em frente a essa batalha. Ele sabia que era importante a oração dos outros irmãos para resistir. E é ainda mais impressionante porque Paulo, ele fala ser o embaixador de cadeias, ou em algumas versões vai estar embaixador acorrentado. O embaixador, nos nossos tempos e também naquele tempo, era uma pessoa com imunidade, uma pessoa que é protegida, respeitada por onde ela passa. Mas Paulo é o embaixador de Cristo, que não exige glamour, que ele não pede status, ele não está preocupado com esse tipo de coisa. Ele sabe que ser um embaixador do reino pode muitas vezes custar tudo. Custar a sua liberdade, custar os pecados de estimação dentro de você e até mesmo a sua vida dentro da batalha. E se um dia, porventura, você tem escutado um evangelho de caminho fácil, que vai te dar glória, dinheiro e poder, deixa eu te desapontar hoje e dizer que esse não é o verdadeiro evangelho. Porque Paulo, se nomeando um embaixador, ele não pede nem sequer para ser liberto. Ele pede ousadia para continuar pregando o evangelho, mesmo acorrentado. E isso é exatamente o testemunho vivo de tudo o que Paulo ensinou nessa carta. O próprio apóstolo Paulo, na linha de frente de batalha, dependente da mesma armadura que eu e você precisamos nos revestir, da mesma oração dos irmãos, do mesmo Espírito que exorta tanto os irmãos em Efésios quanto a nossa vida aqui hoje. Ele não fala numa posição superior, de cima, ele fala como um soldado ferido no meio da batalha, pedindo reforços e orações aos seus irmãos e companheiros. Meu irmão, pedir oração pelos problemas da sua vida, pelas fraquezas, pelo que você tem passado, não é fraqueza e nem motivo de vergonha. É o reconhecimento honesto de que ninguém luta e ninguém vive a vida cristã sozinho. Se Paulo precisava da oração dos irmãos, quanto mais nós precisamos da oração uns dos outros. E concluindo, sei que eu já falei muito, mas a gente chega no fim dessa série Quem Sou, Onde Estou, e é impossível a gente não comentar que Paulo inicia essa carta falando graça e paz, e agora ele termina exatamente com as mesmas palavras. Paz seja com todos os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo começa na graça de Deus, e tudo termina na graça de Deus. Entre esses dois pontos, Paulo, ele nos mostrou quem nós somos. Somos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Fomos selados pelo Espírito Santo e ressuscitados e sentados nos lugares celestiais com Cristo. Paulo nos mostrou onde nós estamos, inseridos num corpo onde cada um, com os seus dons, tem importância no meio dessa família. Em casamentos que refletem a relação de Cristo com a igreja, em famílias onde pais e filhos se honram mutuamente, em trabalhos onde nós servimos como se estivéssemos servindo ao nosso Senhor. E agora, Paulo fala e nos mostra uma moldura invisível, que coloca todas essas coisas lá dentro, que envolve tudo isso, uma batalha espiritual que nós não podemos ficar de braços cruzados. E essa batalha, meu irmão, ela não se trava com medo de perder. As palavras que Paulo usa para descrever o cinturão da verdade e a couraça da justiça, elas são retiradas lá de Isaías 59, onde o próprio Deus veste essa armadura para ir à guerra e salvar o seu povo, e resgatar o seu povo do inimigo. A nossa armadura, meu irmão, é o próprio Cristo. Nós nos vestimos dele,
nos vestimos da sua verdade, da sua justiça, da sua paz, da salvação que nos alcança, da sua palavra. E é exatamente por isso que hoje nós podemos permanecer firmes e inabaláveis, como Paulo disse nos versículos, mesmo no dia mau, mesmo quando a tentação aperta na nossa vida, mesmo quando o desânimo bate na sua porta, mesmo quando a acusação do inimigo parece te esmagar, nós não lutamos para conquistar uma vitória incerta. Nós lutamos a partir de uma vitória já garantida em Cristo Jesus e assegurada pela cruz e pelo sacrifício que Ele fez ali. E eu quero te deixar um desafio no final dessa série. O primeiro desafio é que você, durante essa semana, não somente na sua devocional, o primeiro desafio é que você possa orar essa semana. Não somente a devocional que você faz diariamente, mas que você possa também, nesse momento de oração, orar por outros 2 ou 3 irmãos aqui, que você conhece ou não conhece, e que você possa perguntar para ele o que ele tem passado. E que você tenha humildade também para falar as dificuldades que você tenha passado. E não é aquela oração genérica, Deus abençoa aí meu irmão e tal. Tudo bem. É uma oração concreta, sabendo o que o seu irmão está passando, sabendo que durante a semana ele vai passar por batalhas, ele vai ser tentado em várias áreas da vida dele. E o segundo desafio que eu queria fazer para você agora, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. E na medida com que eu for falando, que você possa examinar a sua vida com sinceridade, vendo quais dessas peças, eventualmente, elas estão fracas hoje na sua vida. E que à medida com que eu for falando elas, você possa pedir perdão por eventualmente ter deixado alguma dessas peças de lado. E principalmente, que você peça ajuda a Deus para que Ele te mantenha de pé. Talvez, na sua vida, você esteja falhando, seja o cinturão da verdade, vivendo com pequenas mentiras que se tornaram verdade dentro do seu coração, possivelmente porque você se distanciou da palavra de Deus. E quando isso acontece, você começa a perder a capacidade de distinguir o que é verdade e o que é engano. Talvez você esteja falhando na armadura da couraça da justiça, um pecado muitas vezes escondido dentro do seu coração, que tem corroído o seu coração por completo, mas que você tem vergonha de confessar, porque isso te deixaria vulnerável e exposto. Talvez seja o capacete da salvação, aquela insegurança do amor de Deus, sempre duvidando se de fato você um dia foi alcançado por essa graça, sempre lutando contra o desespero, em vez de descansar na certeza que Cristo já deu ali naquela cruz. Ou talvez, por último, você esteja falhando com o escudo da fé. Todas as vezes que aparece uma simples dificuldade, você fica completamente abalado, porque a sua confiança em Deus ela já está fraca. E por isso você tem vivido uma caminhada em ansiedade, em vez de caminhar firmemente em Cristo. Identifique essas coisas no seu coração e trate isso com sinceridade. Leia a palavra, busque a Deus. Converse com alguém mais maduro. E se lembre que nenhuma dessas peças é fabricada pelo seu próprio esforço. E sim é uma armadura que vem de Deus. E a nossa parte é nos revestirmos de Cristo todos os dias. Deus, nos coloca o Senhor diante da tua presença, Pai. Nós carecemos, Deus, da tua graça todos os dias, para nos revestir, Senhor, dessa armadura que nós vimos aqui hoje. Que o teu Espírito nos convença, Senhor, do pecado, que muitas vezes tem assolado, Senhor, a nossa alma, Pai. Que haja, Deus, dentro de nós, o sentimento,
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus ali, Pai. Pai, que haja arrependimento nos nossos corações, que haja mudança de atitude dia após dia, e que a gente entenda essa batalha, que não é algo simples, que não é algo leviano, que acontece todos os dias da nossa vida, mas que a gente possa, dia após dia, nos tornarmos dependentes de Cristo, como quem entende que precisa ser revestido pela graça de Cristo. É isso, Senhor, que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.